Oi, eu sou a Gabriela Franco. E eu sou o Thiago Cardim, e esse é o Imagina Se Pega no Olho, um podcast gravado na sala de casa com notícia, opinião e muita chacota. Olha aí, estamos gravando mais um episódio, hein? Do Imagina Se Pega no Olho, o seu, o meu, o nosso podcast da família. Ó, sim, você que é nosso ouvinte recorrente, saiba que a gente demorou para soltar esse segundo episódio do ano. Ficou um espaço um pouquinho maior entre o episódio inaugural, né? Aí de metade, um pouquinho mais da metade de janeiro, né? Que foi o nosso episódio dos melhores do ano e tal, mas, cara, tem um motivo muito simples. A gente trabalha, né? Enfim, aí Infelizmente. Nosso emprego número 1, tanto o meu quanto o da Gabi, tava puxado demais e acabou que a gente não... Mas agora vai. Até porque a gente já tem uns 2, 3 temas e convidados marcados lá na frente. Tem bastante coisa legal para rolar aqui. Mas a gente quer aproveitar para falar de um tema. Você que está ouvindo... Se você está ouvindo esse podcast depois, muito que bem. O tema continua relevante. Mas se você está ouvindo... Quando a gente soltou esse episódio justamente na sexta-feira de carnaval. Nós queremos falar de carnaval, portanto. Tá? Olha só. Quero iniciar, antes até de apresentar o nosso convidado, que está de volta aqui ao programa, eu quero dizer uma frase. Uma frase de uma pessoa de extrema relevância. Tá? Vamos aqui falar o seguinte. Existe ali, abre aspas... Existe ali um culto aos orixás, uma consagração a Deus onde a invocação dos demônios acontece. Existe mesmo uma festa toda voltada para a carne e a gente vê muito nítido a exposição do corpo, as baterias, os tambores. O carnaval não é apenas uma festa inofensiva, ele carrega consigo uma cultura que muitas vezes promove tudo que é contrário à vontade de Deus. Imoralidade, excessos, idolatria e um afastamento dos princípios bíblicos. Como cristãos somos chamados a viver de maneira santa e separada do mundo, fecha aspas. Este caminhão de imbecilidade foi dito por você aí que está nos escutando. Você tem lá os seus 30 e poucos anos, talvez 40, você deve se lembrar desta pessoa. Quem disse isso foi Joana Prado. Sabe quem é Joana Prado? A feiticeira, aquela que era apresentadora lá, captadora não, né? Ela era assistente de palco do Luciano Huck, junto com a tiazinha e tal. Pois é, hoje ela é esposa de Vitor Belfort e os dois vivem lá nos Estados Unidos, dedicando suas vidas a Deus. É uma merda, mas olha só, se você está vivendo nas redes sociais, e se você é uma pessoa que por algum... Eu não sei por qual motivo, mas se você é uma pessoa que por algum motivo está naquele antro de loucuras que é o Threads... Tá? Só você daquilo, puta merda. Pois é, eu tô fora do Twitter tem muito tempo. Deve estar rolando a mesma parada no Twitter, tá? Não sei. Mas, se você tá lá no Threads e eu estou por questões de trabalho, você deve ter visto alguns comentários do tipo... De novo, abre aspas. Carnaval é coisa do capeta. Carnaval tem muita macumba. Carnaval é a festa da devassidão e qualquer coisa que valha, né? E um que eu acho maravilhoso, que eu vi mais de uma vez, que foi não ter necessidade de misturar política com carnaval. Pá, toma! Você vai misturar política com carnaval. Os mesmos criadores não podem ter política no meu filme, nem no meu gibizinho, nem, enfim, no meu game e assim vai. Pois é. Vai falar um pouco sobre esse assunto, ou seja, sobre esse lado político social, do carnaval, a importância, né, do carnaval enquanto essa... Do carnaval e de demais, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas de demais iniciativas de liberdade, digamos, de diversão livre, né? Ou seja, para também funcionarem como ferramentas de a gente combater o fascismo, a gente trouxe aqui, de novo, o Judes, que é o dono de uma das arrobas mais legais de todas as redes, não importa qual a rede,
esteja, que é o Need for Speed. E, obviamente, estamos falando de um professor de filosofia e também um entusiasta do carnaval, né? Seja bem-vindo ao nosso Imagina Pega no Olho de novo. Muito obrigado, bom momento para quem estiver ouvindo, porque eu sou um grande consumidor de podcast e eu escuto em todos os turnos do dia podcast, né? E tempos horríveis que uma pagã, né, que eu conheci a feiticeira como pagã, seja tão moralista, né? Que tempo difícil, né? Mas muito obrigado pelo convite. Virei um entusiasta do carnaval depois de velho, porque todo mundo que cresceu um jovem roqueiro sabe da dificuldade do aculturamento em relação ao carnaval, né? A facilidade que o roqueiro, e eu falo como alguém que tem banda de punk rock até hoje, que cresceu no rock, a facilidade para a gente se tornar moralista e elitista nisso é assim, forma, né, muitos jovens. E depois de uma idade adulta, formada em filosofia, eu comecei a olhar para o carnaval como exatamente o oposto. A grande potência, assim, né? Eu gosto de citar a Adriana Dias, a pesquisadora, maior pesquisadora sobre a extrema-direita que o Brasil já teve, abençoada seja a sua memória, né? Ela dizia que o oposto do nazismo é o carnaval. E eu acho que há muita sabedoria nessa frase dela. Há pouco tempo eu fiz um vídeo para as redes, mas é um vídeo que eu já tinha feito em outro momento. Eu usei o mesmo argumento, que o carnaval ele tem uma potência que tematiza, no fundo, o problema da moral e o problema do desejo. Acho que o carnaval ele torna cru o quão artificial é a nossa moralidade. Isso remete aos cínicos, à escola cínica, século III antes da Era Comum, ou antes de Cristo, dependendo se você for cristão. Antes de Cristo, se você não for cristão, é antes da Era Comum no Ocidente, ou dos ocidentalizados, porque o Brasil não é bem Ocidente, né? Mas vamos fingir que a gente é Ocidente. A escola cínica, que era aquela galera, Diógenes é o mais famoso, né? Que ia na ágora, que era uma espécie de mercado público, ia se masturbar na frente dos outros, eles transavam na frente das pessoas, eles cagavam na frente das pessoas, eles comiam com a mão. Por que eles faziam isso? Para mostrar que a moralidade era uma artificialidade, que a moralidade era uma espécie de piada de mau gosto, que as pessoas acreditam e se autorregulam. O carnaval, ele além de tudo, ele é a potência do desejo, do corpo, que é o ano todo, o tempo todo esmagado, oprimido, regulado, e aqui a gente está falando em vários níveis, desde o desejo, daquele desejo que desvia da heteronormatividade, mas também do corpo gordo, do corpo preto, do corpo PCD, que não pode se mostrar na sociedade. E no carnaval há um espaço onde esses corpos aparecem e exercem sua potência, né? Assim, só introduzindo a coisa, né? O carnaval, para mim, é a manifestação mais maravilhosa cultural que eu conheço. Inclusive, eu digo que o maior dispositivo antifascista da história é o carnaval. E eu já recebi vários hates, porque tem gente que não entende em que nível que eu estou falando, né? Porque o fascismo ele não é só um tipo de governo. O fascismo é um modo de ver o mundo, sentir o mundo, de valorizar o mundo. Exatamente, de regular. De reprimir, exato, de reprimir. Isso é fascismo, de colonizar o outro, né? É sempre assim, quando você reprime o que uma pessoa faz, quando você reprime o desejo da outra pessoa, você está querendo colonizar o outro, literalmente colonizar o outro, querendo que o outro seja o que você é, o que você acha certo, o que você quer, como você acha que ela tem que se portar, é isso, você está colonizando um corpo alheio, que não é o seu. Então, aí você entra num outro âmbito, né, de liberdade, do que pode ser feito, do que não pode, que é a mesma coisa, por exemplo, nós mulheres estamos muito, infelizmente, estamos muito afeitas até essa colonização, né? Tipo, a própria questão moral e política que existe por trás da proibição do aborto, por exemplo, é uma tentativa de colonização do nosso corpo, né? De tirar da gente o domínio que é nosso, da única coisa que é nossa, legitimamente nossa, que é o nosso corpo. Né? Então, outras pessoas legislam sobre o nosso corpo. É a mesma coisa, o carnaval, essa repressão de você, no carnaval, querer reprimir o que o outro faz, tem a mesma origem, tem essa origem fascista.
eu gosto muito da perspectiva do William Reich, do psicanalista, que ele percebe que a regulação do outro, a opinião, o cerceamento, por exemplo, do direito reprodutivo das mulheres é um investimento do desejo do sujeito, sobretudo da repressão do desejo desse sujeito. Sim. Então ele investe sobre corpos que não são os dele, porque a posição dele em relação à sociedade está embutida nessa opinião ou nesse ativismo contra, por exemplo, o aborto. E é muito interessante a gente perceber isso, que uma posição política ela não é puramente uma posição, e aqui falando política em sentido amplo, né? Política é estar envolvido nos assuntos da polis. Aliás, é curioso que para os gregos antigos, idiota tem a origem naquele que não se envolve nos assuntos da cidade, né? Que não se envolve nas questões da polis. Esse é o idiota. Alienado, a pessoa alienada. Exatamente, está em volta de si. Sendo qualquer posição que a gente toma é uma posição política. O cerceamento da manifestação do desejo, da manifestação dos corpos que desviam ou que querem tomar para si seus direitos, é um investimento no social, do desejo daquele sujeito, principalmente daquele sujeito. O Reich vai olhar para o fascismo e vai dizer, esse sujeito está reprimido. É um sujeito reprimido que quer reprimir todo mundo, portanto. Bom, aquela coisa, né? Se eu não tenho mais ereções, se eu não faço sexo, eu quero que ninguém mais faça. Normalizar o anormal, exatamente. É um pouco simplista, mas no fundo está isso. O Reich está nos dizendo exatamente isso. O sujeito que não canaliza, mas não só o Reich, eu poderia falar de Spinoza, poderia falar de Nietzsche, que falam dessa repressão à moral como produto de um corpo que não exerce potência, que quer restringir, que quer despotencializar, enfraquecer. E para quem não está muito familiarizado com potência, esse conceito que aparece lá em Aristóteles, mas que eu uso de Spinoza, na ética do Spinoza, potência é a capacidade de afetar e ser afetado pelo mundo. Um corpo alegre é um corpo mais potente. Todo mundo sabe, quando acorda gripado, abaixa a nossa potência, tá dolorido, não está com vontade de fazer nada, não quer ir trabalhar, às vezes não quer conversar, não quer interagir, ou quando a gente está deprimido, que é a nossa potência, então, a nossa capacidade de afetar o mundo e ser afetado, diminui. Só que quando a gente está alegre, é o contrário. Nossa potência transborda. E mais que isso. E aí eu acho que há uma dimensão de beleza no carnaval adicional. São corpos em conjunto, ninguém faz carnaval sozinho. Uhum. São corpos em conjuntos na rua. Eu trabalhei muitos anos com população de rua. E o carnaval, o pessoal de rua me falava, o carnaval é um momento onde a gente está junto com aqueles que sempre desviam de nós. Sim. Está todo mundo na rua. Então, corpos que estão juntos, que estão reivindicando o espaço público, porque o espaço público é totalmente privatizado, né? Na nossa etapa do capitalismo tardio, mesmo espaço público, aquele é o parque, normalmente tem uma parceria, tem horário que fecha, quer dizer, não é totalmente puro. Reivindicar o espaço público, ocupar a rua e ocupar com comunidade, com corpos, é lindíssimo, eu acho. Por isso que eu falo que é uma potência assim. Deleuze fala isso também, né, Judes? Deleuze fala bastante sobre também a questão da alegria, ser uma resistência, da potência também, bem legal. O Deleuze, ele diz no Mil Platôs, ele e o Guattari foi o melhor aluno do Lacan, e por isso se revoltou com o Lacan, né? Assim, foi um grande crítico. Todos os melhores alunos e melhores alunas na história do pensamento se revoltam se opõem e acabam produzindo, né? Eles diziam categoricamente que o poder, ele sempre requer corpos tristes. Como que a gente vê isso? Escala 6x1. O que é um corpo na escala 6x1? É um corpo triste, que não tem potência, que é esvaziado numa jornada exaustiva, com salário horrível, com a dificuldade de saber se na semana que vem vai ter o que comer, se vai conseguir pagar o aluguel. Isso é despotencialização. Isso não é por acaso, isso não é falta de recurso num sistema econômico. Isso é um cálculo de despotencialização. E eles marcam muito isso. Quanto mais triste eu tô, quanto mais triste é um corpo, mais fácil a dominação dele. Sim. E aí eu também chamo novamente aí, puxo a sardinha para o corpo das mulheres, novamente. Essa pressão estética absurda que a gente sofre também é parte desse princípio de que o poder requer corpos tristes. Então, se você está triste com o seu próprio corpo, se o padrão aí de beleza requer que você esteja sempre insegura
e triste com o seu próprio corpo com o fim de dominação dele, né? O fim de dominar a sua mente. Aí, como eu disse, eu falei no off aqui antes de começar esta gravação, você que ouve esse programa tá mais do que acostumado com o gato miando, com o vizinho falando, com a buzina tocando. Interfone tocou porque chegou a padaria, trouxe pão pra gente. Então, né, é isso. Eu vou lá pegar o pão, eu vou deixar uma pergunta antes pro Judes. Judes, começando aqui, então, a dissecar um pouco desse caminhão de bobagens que a dona Joana Prado disse. Tô entendendo, por exemplo, que beijar na boca é um ato político. Beijar na boca é um ato de resistência. É isso. Sim, com certeza. Exercer o desejo é um ato de resistência. Corpos que se encontram são atos de resistência. Evidentemente, se a gente for pensar, fascistas, eles também se beijam, fazem sexo, etc. Mas eu costumo dizer que o gozo do fascista é o gozo do ressentimento. É um gozo do negativo. Não é um gozo da afirmação da vida. O que mais deseja um fascista ou um moralista, que está sempre a um palito de se tornar, em alguma medida, na ordem subjetiva, um fascista, é a eliminação do outro, é o bloqueio do desejo do outro, é a moralização do sexo do outro. O gozo do moralista e do fascista não diferem nesse sentido, são o gozo do ressentido. Eu gosto muito de lembrar o lema das falanges fascistas na Guerra Civil Espanhola, que era Viva a Morte. Eu acho que sintetiza muito bem o que é o âmago. Pulsão de morte, né? A pulsão de morte de fazer morrer. Eu acho muito interessante, o Paulo Virno fala dos momentos finais da Alemanha nazista, de Hitler, o telegrama 73, no qual Hitler diz que se o projeto alemão, o nazismo não podia vingar, que perecesse toda a Alemanha e todos os alemães, quer dizer, que todos sumissem então da face da terra. Esse tipo de gozo, o gozo da eliminação, da obstrução, da subjugação, é o que eu chamo de gozo ressentido, não é o da afirmação da vida. E um beijo, eu me lembro que eu era mais jovem, obviamente, começo dos anos 2000, tinha uma novela da Globo, que ficou meses sendo discutido se o casal de mulheres lésbicas iam aparecer se dando um selinho. Sim. E no fim, não teve a cena do beijo. Isso foi uma discussão, um simples beijo. Então, respondendo lá o começo da pergunta, Thiago, um beijo, sim, pode ser um dispositivo antifascista, pode matar fascistas, ou pode fazer, que é importante também, que eles saiam das tocas que eles estão. Hoje em dia eles não estão mais tão intocados, né? Eles estão se mostrando orgulhosos. Perderam medo, sim. Perderam medo, a vergonha, inclusive com projetos que têm ganhado eleições, né? Mas até esse âmbito pedagógico de saber quem é quem, também é importante. O carnaval, ele revela muita gente. Ele revela um moralismo intrínseco de gente, inclusive, que se coloca no campo progressista, que sempre faz um mas, que sempre... Bom, já é piada, né? Quando a pessoa diz assim, eu não sou racista, eu não sou homofóbico, mas... E depois do mas vem um atentado contra três direitos universais humanos, né? Sempre depois do mas vem uma desgraça. Tem gente do campo progressista que diz, não, o carnaval é importante como expressão do povo, mas né, tem um pessoal aí que cai para libertinagem. Tem gente que ainda usa isso. Escreveram no meu vídeo a libertinagem. Não, mas como que o carnaval ele vai matar fascistas se ele produz libertinagem? E eu fiquei pensando, nem respondi o sujeito, né? Essa é uma coisa muito boa que eu aprendi com o tempo na internet. Não toca tambor para doidinho dançar. Não toca tambor para doidinho dançar que eles vão querer mais palco. Mas só dele falar em libertinagem já prova o ponto de que o carnaval é necessário, né? Exatamente. E eu fico pensando, gente, libertinagem, gente, a libertinagem tá aí com carnaval sem carnaval, foda-se. É só porque você se conscientiza dela, porque você vê alguém fazendo alguma coisa a qual você reprime, é que isso te incomoda. Ou muitos alguém, também tem isso, né? O carnaval
potencializa uma coisa que é assim, a pessoa tá passando na rua, ela vê um casalzinho se beijando ali, ai meu Deus, libertinagem. Corta pro carnaval, ela vê 500 pessoas, uma pegando a outra, e beijou um, vira para o lado, beija o outro, não sei o quê. E aí a pessoa fica, ai, que libertinagem. Ela até aumenta o tom de voz, né? Ai, que libertinagem. Foda-se, libertinagem tá próximo de liberdade. Olha lá o começo da palavra, é o mesmo. Pelo amor de Deus, gente. Ave Maria. Não, e são as pessoas, não é você. Ninguém tá coagindo você a fazer nada. É isso que é incrível. Tipo, não é sobre a pessoa. São sobre as pessoas que estão ali, outros corpos, outras pessoas, que tem outra cabeça. Não é você. Ninguém tá pondo uma arma na tua cabeça e fala, vai lá pagar boquete lá para aquele cara ali que tá fazendo isso. Né? Então, isso é muito louco. E aí a gente vê a dimensão disso que o Reich falava, de que isso é um investimento que o sujeito faz do seu próprio desejo, da repressão sobre o social. Porque no fim, não é ele que vai pagar o boquete, no fim não vai doer no ânus dele se houver uma penetração anal entre dois homens, por exemplo. Mas é um investimento. Quando ele diz isso não pode, o que ele está dizendo, no fundo, o moralista ou /fascista, ele está dizendo, no mundo que eu quero não pode existir esse tipo de desejo. Não pode existir esse tipo de corpo. É isso que ele está querendo dizer. Não é tanto sobre o caso específico, é sobre o mundo do fascista e do moralista, que é muito próximo, né? Para o moralista cair num tipo de fascismo é um palito, às vezes menos que um palito. O mundo dele sempre envolve a eliminação do diverso. Sempre há uma diversidade, ou mais de uma, que o fascista diz, esse não pode existir. E aí é um ponto que eu acho interessante da gente trazer, que se espalha para fora do carnaval, que se espalha para dentro da esquerda, e muitas vezes eu tenho discussões e tem um pessoal que briga comigo, mas é um conceito que eu acho tão bom e tão importante que a gente levasse a sério, que é o conceito de microfascismo, que está em Deleuze e Guattari. Microfascismo diz o seguinte, olha, eu posso andar com uma bandeira vermelha, com uma foice e um martelo, mas na hora que eu reprimir o coleguinha pelo desejo dele, ou disser, esse fulaninho tem a nacionalidade tal, ele é podre, eu nem conheço essa pessoa, esse fulaninho faz tal coisa, ele não presta, ele tem que ser eliminado, bom, aí a gente tem um fascista dentro de nós nos alimentando. Exato. E infelizmente a gente vê muito da esquerda fazendo isso, infelizmente, né? Em vários âmbitos, não só xenofóbicos, mas também próprio moralismo. Nossa, que eu vejo uma esquerda moralistaça, assim, eu fico pra chorar. Eu falo, meu Deus, é só tá falando, daqui a pouco só tá virando comunistas católicos unidos, não é possível. Tipo, fica uma coisa assim, nossa, loucura pra mim, tipo, completamente água e óleo, assim, eu não entendo de onde vem todo esse moralismo cristão, né? Sendo que a pessoa se autodenomina comunista ou socialista, whatever, tipo, esquerdalha, petralha. Uma coisa que a gente estava falando aqui sobre esse lance, foi legal o Judes ter até aberto o papo falando sobre isso, que é assim, talvez uma relação tardia com o carnaval, né? Eu tive uma relação nem tão tardia assim, que meus pais eram do samba, né, do carnaval, participavam de alas de escola de samba lá em Santos, né? Tradicionalmente tem um desfile de escola de samba em Santos que acontece uma semana antes dos desfiles do Rio e de São Paulo. E são escolas pequenas, evidentemente, mas putz, tem toda aquela cultura do barracão, de estar presente. Eu fui muito a barracões, estive muito presente ali naquele dia a dia da galera da ala fazendo as fantasias e tal. E eu tinha muito respeito pelo carnaval nesse sentido, né, enquanto esse senso de comunidade. Mas, durante um tempo, eu tive também uma birrinha, enquanto roqueiro, por mais que gostasse de ir lá ver a bagunça quem é da Baixada Santista vai saber do que eu tô falando. Sei que tem uns ouvintes da Baixada Santista aqui, que vieram, né, por causa do Judão e tal, que era o lance na Baixada Santista tinha o Banho da Doroteia. O Banho da Dona Doroteia era um bloco de carnaval onde os homens saíam fantasiados de mulher. Tem uma série de problematizações que precisam ser feitas com relação a isso, mas o fato é que a galera enchia a lata e saía todo mundo muito louco, rasgando a fantasia. Assim. Para mim era engraçado ver muitos tiozinhos amigos do meu pai, né, trabalhavam na fábrica com ele lá, e o caralho, não sei o que, em um determinado momento... Uou, assim, saíam de vestido e com uma peruca meio torta, assim, enchendo a lata e chegando no final do desfile
dando beijo na boca dos amigos, assim, saca? Era muito... Não, dando beijo... Cheguei a ver isso, assim, amigos do meu pai. Confesso que seria bem interessante se tivesse visto o meu próprio pai fazendo isso, mas acho que ele não chegou a esse ponto. Vi ele desfilando também, mas acho que não a esse ponto. Mas vi amigos do meu pai, um dando beijo na boca do outro, assim, do tipo, heterosão, machão e o caralho, e um dando beijo na boca do outro. Uhum. Mas eu demorei para ser essa pessoa que hoje, por exemplo, vai a blocos de carnaval. E eu queria te perguntar, Júlio, qual foi o momento que você sentiu que teve a virada para você? Eu senti que teve uma virada, principalmente, acho que teve uma influência muito grande de trabalhar em comunidade, como professor de escola pública, assim, de ver a movimentação e de ver o significado, né, daquilo. Também teve o momento que eu, como músico, comecei a prestar atenção em outros tipos de música, né, comecei a ouvir, eu me lembro que teve um vídeo que me pegou muito, assim, uma música que eu vi o vídeo, e pensei, pô, não é o tipo de música que eu fico escutando, mas isso é genial. Eu via Baby do Brasil, quando era jovem, tocando assim num quintal, a menina dança. Nossa, maravilhoso. E eu comecei a ver aquilo, meu Deus, esses caras... né? Pô, eu olhei aquilo e pensei, meu Deus, olha o que esses caras estão fazendo, estão sentados no quintal e estão esmirilhando tudo, o baixo, a guitarra, ela se tornou, né, uma evangélica moralista, infelizmente, não vamos nem falar sobre isso. A gente abafa, põe aí Mas perceber esse tipo de coisa, conseguir abrir a cabeça para isso, estar numa comunidade que vivia muito carnaval, que tem uma relação, começou a me abrir a visão. E eu comecei também a ficar cansado, depois de muitos anos de underground, do punk rock, dessa conversa elitista, assim, de porque esses funk, esses não sei o quê. Pensando, amigo, o dia que tu aprender inglês, tu vai ver que essas letras são uma merda. AC/DC, Bon Jovi, é João Paulo e Daniel com guitarra, assim, não tem nada de elitismo ali. E tem muito machismo nessa coisa. Comecei a revisitar muita coisa, inclusive na minha banda, né, nessa época, porque tinha músicas teve uma música que era a música da minha banda anterior, que tinha clipe que mais tinha bombado, assim, entre a galera aqui do underground. Cara, tinha um refrão extremamente machista. A gente disse, vamos tirar isso do ar, não vamos nunca mais tocar. Quer dizer, foi um momento, eu penso que ali pelos anos 2018, 2019, a coisa bateu. Comecei a pensar nisso mais em 2014, 2013, 2014, eu comecei a ficar bem mais envolvido com a militância antifascista, principalmente na torcida de futebol, mas que se espalhava para outros âmbitos. Isso eu já comecei a processar. E aí, bater mesmo, assim, foi lá por 2018, começo a dar aula em periferia ali por 2016, a coisa vai se assentando, sabe? Ali foi uma chave de virar. E aí eu comecei, foi a primeira vez em bloquinho, nunca tinha ido, né? Me isolava, assim, carnaval, vou ficar vendo filme, vou ler livro, aquela coisa, né? Desligue a TV para ler o livro, aquela palhaçada meio Prioli das ideias, né? Não sou povo, estou acima, sou Übermensch, Nietzsche. Sou moralmente superior. E aí eu descobri uma coisa incrível, que é muito mais legal beijar na boca e transar do que ficar lendo um livro chato. Olha de um velho alemão que morreu há 300 anos e que possivelmente não beijou na boca e não transou e não conhecia carnaval. Então eu pensei, putz, isso é muito mais legal. Então tudo meio que misturou, mas a experiência de começar a frequentar e ver e estar na comunidade foi decisiva para mim. Porque aí é um corpo sendo afetado pela coisa, né? Aí é outro nível, a gente passa do teórico para a experiência, né? E desde então virei o grande defensor, assim, mesmo tem anos, por exemplo, esse ano eu vou estar fora da cidade, não vou estar em bloquinho, mas acho maravilhoso, assim, e quando puder, volto, é tudo questão também de momento da vida, mas sou um grande defensor, assim. Tem que vir para São Paulo para vir no 77 com a gente. Quero ir, inclusive, tem vários blocos que eu quero conhecer aí, tem o bloco Klezmer ali também, que eu quero muito conhecer. Muito legal, também. Mas é isso, ó. Você tá falando uma coisa que é a mais pura verdade. Assim, não sei o quê, isso não combina, né? A galera do rock não combina. Bom, com carnaval, o Bloco 77, que é um bloco aqui de São Paulo, que tá se tornando super famoso no underground, nacionalmente aí, né? Estamos falando de um bloco que pega clássicos do punk rock nacional e transforma em marchinhas de carnaval. Cara. Então, assim, e não é que, tipo, tinha até um amigo meu falando, não, tem um bloco de carnaval que sai, são os caras tocando rock and roll. Eu falei, não, velho, não quero ver os caras tocando rock and roll no carnaval. O carnaval vai ser que tocar samba, marchinha, velho.
Foda-se, se adapte a isso, e não ao contrário. Exato. Não queira adaptar o carnaval, o samba pro... Não, cara. E os caras do Bloco 77 fazem exatamente isso. É tudo adaptado para a percussão é o forte do negócio. E aí você quer embranquecer o carnaval, né? Uma galera que quer embranquecer Vamos falar sobre isso, exatamente. Eu queria chegar neste ponto. Exato. A minha parte, por exemplo, eu tenho isso. A minha mãe, que eu falo que é pior do que uma judia, é uma judia macumbeira. Né? Que a minha mãe é uma judia macumbeira, que eu falo, não brinca não, que a mulher era forte. Eu fui criada nesse meio, eu fui criada no meio de terreiro, fui criada no meio do candomblé, fui criada com batuques. Então, minha mãe era passista, foi também, desfilou muitos anos na Gaviões da Fiel, como corintiana roxa que era, que passou para mim, inclusive, também. Então, era muito amiga de sambistas, era amiga da galera do fundo de quintal. Eu conhecia a galera do fundo de quintal, ia na casa da minha avó para fazer feijoada, cara. Fazia samba na casa da minha avó. Então, assim, era totalmente dentro do meu métier. E aí também eu, mais velha, né, depois de todas as mudanças que houve na minha vida, que a galera mais íntima sabe quais foram, eu fui me distanciando disso, também me distanciaram disso também, foi um grande ponto. E eu também fui lá pro goticismo, né, fui pro ser gótica, e aí, carnaval, odeio carnaval, não quero mais carnaval, eu quero ficar toda de preto agora, ouvido Bauhaus em casa, chorando, né? E super me afastei. E também esse resgate foi uma coisa muito bonita, foi uma coisa que eu fui também falando, não, batuque, eu lembro do batuque, eu lembro do atabaque. Atabaque me lembra a minha mãe. Então foi uma coisa muito cíclica, né? Tipo, eu voltar para isso. E também a herança negra do carnaval, a herança do candomblé, sim, a herança da Umbanda, a herança negra de todas as religiões e influências africanas, né? De matriz africana. Eu achei bastante sintomático, na verdade, que recentemente tenha viralizado um corte do Milton Cunha falando sobre isso, falando, vai ter sim, Milton Cunha, que é a essência do carnaval, basicamente, falando justamente sobre vai ter, sim, Exu, vai ter Exu, vai ter macumba, vai ter tudo isso no carnaval, porque isso o carnaval nasceu daí. Isso não foi absorvido pelo carnaval, não, o carnaval nasceu daí. É sintomático que esse vídeo tenha viralizado justamente entre uma série de outras publicações que a gente tem visto, ou de cristãos, principalmente de matizes evangélicas, né? Enfim, mas questionando, na verdade, a existência desses elementos de religiões de matriz afro-brasileira, né? No carnaval, a figura do Exu, em particular, ou seja, o demônio, né? Enfim, eles enxergam o Exu como demônio, e principalmente pessoas sugerindo: vamos fazer um carnaval diferente, vamos fazer um carnaval gospel, um carnaval cristão, vamos fazer um bloco de carnaval cristão. Pelo amor de Deus, meu amigo, me ajuda, né? Tudo eles querem, né? Tudo eles querem fazer a versão gospel. Já tem motel gospel, já tem, tipo, academia gospel, já tem... Daqui a pouco vai ter black metal gospel. Mas é capaz de ter daqui a pouco. Eu quero até sugerir o nome do bloquinho gospel, que pode ser bloco gospel ou engole. Eu acho que vai ficar bom. Eles podem usar aí, ó. Eu tô licenciando esse nome. Agora, é curioso porque o neopentecostalismo, ele é um produto, e muitas vezes as pessoas não veem isso, que esse combate às religiões de matriz afro, primeiro é disputa de mercado, né? Assim, no sentido de, nas comunidades, o que tem? Nas comunidades tem o pessoal do batuque, da Umbanda, e a igreja evangélica está disputando, mas tem um fundo extremamente racista nisso. Essa coisa de apagar o negro, a gente apaga o negro na história do Brasil, a cultura afro-brasileira. Os bloquinhos, a gente tem que fazer também essa meia-culpa, né? Os bloquinhos, eles têm essa característica de classe média branca, né? O que não invalida, né? Inclusive, já fui em vários, acho legal, porque é tomar a rua, é estar com a galera, mas a gente tem que ter consciência disso, né? O famoso conceito do corte racial, econômico, de onde a gente está. Os carnavais, eles são ou combatidos, como o caso de Porto Alegre colocaram
o carnaval para um lugar extremamente longe do centro da cidade, né? Inclusive, os dias de desfile, por exemplo, a rede de educação ia ter formação num dos dias de desfile. Conseguiram derrubar agora nos últimos dias, mas quer dizer assim, joga para longe joga para longe do centro, num dia horrível, com acessibilidade péssima, o apagamento disso. E aí também tem a característica de ser um dispositivo antifascista, porque não tem como tu negar a origem africana e a cultura afro-brasileira dentro do carnaval. O carnaval é isso, puramente isso, com a mistura de outros elementos culturais, mas o centro disso, se tu espremer essa laranja, o suco que sai é a cultura africana, o que sai são religiosidades afro. E aí é um movimento que não é novo, né, dos neopentecostais. O cristianismo faz isso há muitos séculos, de captura, né, de ressignificar e colar, então, uma imagem cristã. Mas a gente tem esse elemento pronunciado e que daí os evangélicos querem produzir, não todos, né, mas uma parte dos neopentecostais, querem produzir um carnaval branco, um carnaval não africano, um carnaval que não vai envolver elementos das raízes africanas, e eu imagino que vai sobrar nada. Nem o reco-reco eles vão conseguir tocar sem eles levarem a sério. Nada. Todos os instrumentos usados no carnaval são instrumentos usados no terreiro, tá? Não sei se vocês sabem. As batidas também são batidas de gira, são batidas de invocação de santo. É isso. Então, assim, gospel ou engole, como disse o próprio. E assim, eu queria também lembrar que a Igreja Católica, né, cristã, primeira, né, grande igreja cristã, foi que também engoliu o carnaval, porque a origem do carnaval é uma origem fenícia greco-romana, né, totalmente pagã, que era uma festa, adivinha do quê? De fertilidade, da fertilidade, né, onde tinha a Lupercalia, a Saturnália, onde a galera saía era verão, a galera saía pelas cidades, pelas florestas, os homens corriam atrás das mulheres para fazer o quê? Pessoas, crianças, entendeu? Para popularizar, como é que fala? População do mundo, aumentar a população do mundo. Essa é a origem do carnaval. E aí a Igreja Católica veio e falou: não, vamos transformar essa grande festa, linda festa, numa festa, né, cristã, numa festa, vamos aí pagar a penitência e tal. E aí veio o Carnaval de Veneza, com baile de máscaras, que também ficou uma coisa elitista, porque o carnaval, né, a Lupercalia, a Saturnália, era do povo, gente, era o povo, não eram tipo os ricaços que saíam lá correndo atrás dos outros para transar, não eram pessoas, era populacho, era população, era a galera que ficava lá, agricultores, comerciantes, a galera do povo que saía para celebrar isso. Não eram os donos de terra, os burgueses. Não eram os mascarados. Exatamente. E aí eles fizeram o carnaval deles, nas cidades grandes. Mas a Lupercalia e a Saturnália, que são festividades pagãs para deuses pagãos, né? Para Dionísio, para Baco, isso era feito na floresta, isso era feito na periferia da coisa. Ou seja, desde seu nascimento, desde sua origem, o carnaval é periférico. E no fim das contas, aí era da mesma forma. Aí passo aqui, vou roubar as palavras do querido Roberto II, nosso grande amigo, que apresenta um dos melhores quadros da internet brasileira, que é o Saque, que ele responde os nerdolas lá, não sei o quê. Tanto lá quanto cá, é basicamente um festival das pessoas roçando uma virilha suada. E é isso aí, meu irmão. Vamos roçar uma virilha suada, que isso aí seria a solução para muitos problemas, inclusive. Roçar uma virilha suada. Gente, essa é a coisa, na verdade, é a vida, né? Tipo, é celebrar a vida, celebrar que você está vivo. É beber, é transar, é comer. É isso, é a carne, é a nossa carne, celebrar a nossa carne. Estamos vivos, estamos aqui materializados. Então vamos celebrar essa matéria. É isso que... né? Vamos beber, porque quando morrer, vai todo mundo ficar debaixo da terra, não vai acontecer nada. Tem uma outra dimensão do carnaval que eu queria trazer aqui, que a gente está falando muito de bloco, mas óbvio tem toda a dimensão das escolas de samba, né? Que é esse grande produto de exportação, aquela coisa toda, e que é uma coisa que acabou o carnaval agora, quarta-feira de cinzas, a galera já começa a pensar no carnaval do ano seguinte, assim, é um negócio que toma o ano inteiro da comunidade. Mas é curioso que
também neste momento em que as pessoas tecem as suas críticas ao carnaval, elas teçam críticas a respeito da origem periférica do carnaval, principalmente o carnaval carioca, né? Que eu vou trazer o carnaval carioca como grande exemplo. Mas o carnaval carioca como sendo aquele lugar egresso do morro, o carnaval egresso da comunidade do morro, e aí vem é bancado pelo jogo do bicho, então é coisa de carnaval, é coisa de bandido. Bandido é que tá no carnaval, não sei o que, bicho. Vamos falar um pouco sobre isso, né? É muito seletivo, né, esse tipo de preocupação com corrupção, porque assim, se não envolvesse pobre, bem, dito de modo bem claro, né, se não envolvesse pobre, se não fosse festa de pobre, eles não estavam nem aí para quem está roubando, quem está financiando, quer dizer, tem toda uma lógica muito, muito complexa, intrínseca das comunidades, assim, achar que o carnaval é festinha da quermesse, que é a igreja que vai organizar, vive em outro mundo, quer dizer, a comunidade toda se mobiliza, é um investimento enorme de tempo, de dinheiro, quer dizer, e aí esse tipo de acusação, eu me lembro sempre de uma classificação que a Isabela Calil, a antropóloga, gosto muito dela, ela fez lá em 2018 uma pesquisa com os tipos de bolsonaristas. Já vão entender meu exemplo. E ela chegou à conclusão que ela faz alguns tipos e diz assim, olha, aqui o bolsonarista, a raiz, ele não tem senso de justiça. Ele tem, mas é seletivo. Se aplica só em determinado caso. As noções de certo e errado só se aplicam em determinado caso. Então, essa coisa do jogo do bicho, que acusam, etc., ele só se aplica nesse caso. Outros casos de corrupção que envolvam brancos, ricos, não são problema. Então, o problema, no fundo, me parece que é sempre o pobre, o favelado e, sobretudo, o preto. O problema de fundo é o preto. O preto, ele não pode se divertir. O pobre não pode se divertir. Então, se tiver que recorrer à corrupção, à libertinagem, o que for, eles vão recorrer. Eu não acho o argumento válido, porque todo mundo, ou quase todo mundo nesse país gosta de futebol, e é lavagem de dinheiro, é bet, patrocinando tudo. Dos times da primeira divisão, só tem 2 que não são bet patrocinando. Quer dizer, se for um critério, esse sujeito aí que vai na internet falar do jogo do bicho, ele pare de assistir jogo do time dele, então. Porque se ele se importa com a corrupção, se ele se importa com uma coisa moralmente correta, ele tem que largar o esporte. E agora, quem que está disposto a largar uma paixão dessas? Porque quem está lá, movimenta milhões, dirigentes, quase todos os clubes, não importa onde a maioria é branco, quer dizer, não, aí pode, aí tudo bem, a gente finge que não vê. Eu acho que o fundo é racismo, vai ter gente que vai reclamar, sempre que eu falo tem alguém que chia. Não tem nada a ver, não é racismo, é que tem jogo do bicho, é que financia o tráfico, que financia a droga. Meu amigo, quantas pessoas tu não conhece que fazem uso de drogas lícitas e ilícitas que estão financiando esse mercado? Isso não é um problema para ti durante o ano. Agora, quando é a festa do pobre, do preto, aí é um problema. Aí o sujeito vira o Santo Agostinho. A moralidade, a cidade de Deus, tem que se baixar aqui na terra e acabou. Que é, enfim, para mim, podem discordar, né? Mas para mim, o fundo é racista e é elitista. Nossa, concordo totalmente. Totalmente. E tem um último ponto que acho que talvez e aí voltamos talvez um pouco na moralidade exacerbada aí, até da própria esquerda, não necessariamente só da direita, mas até da própria esquerda, que é a coisa que fala sobre o carnaval ser música do Chico Buarque, já falava sobre isso, vai passar, tá? Escutem, prestem atenção na porra da letra. O carnaval ser o ópio do povo, ou seja, é o momento em que... Tô falando isso, coloquei isso na pauta por um motivo muito específico, assim, que esses dias um amigo de esquerda, absolutamente comunista, ou pelo menos, né, enfim, se identifica como comunista e tal, estava falando muito sobre isso. Assim, o Brasil, país, abre aspas, né? Brasil, país na situação que está, meu povo. Ele não pode. E aí vocês vão parar para comemorar carnaval? A gente tinha que estar na rua, tomando a rua, para derrubar o governo.
E não para prender o Bolsonaro, e não para comemorar o carnaval. Fecha aspas, enfim. E isso me lembra aquele meme, virou um meme, né? Que era, não me lembro que time estava em crise, o Palmeiras, e o cara vai lá e comenta na foto dos jogadores jantando, né? O time nessa situação, os caras jantando. Para mim Eu lembro disso, Isso para mim é esse argumento. E aí eu tenho uma notícia, sempre que me fala algo desse tipo, eu digo assim, sabe aquele filme muito legal, iraniano, em preto e branco, que a folha vai caindo e leva 4 minutos para aquela folha cair, tu pensa, que poética. Então, nesse momento que tu tá vendo esse filme iraniano maravilhoso, tu continua sendo explorado pelo capitalismo, tanto quanto aquele cara que tá mais alegre, ou aquela mulher que tá mais alegre na rua dançando e beijando a boca. Só que eles estão dançando e beijando a boca. Tu tá aí vendo um filme em preto e branco. Essa desculpa do ópio, da alienação, que é uma coisa que se usa para outras manifestações populares, como eu citei o próprio futebol, eu acho um binarismo idiota, um binarismo que basicamente tu vai pedir para a pessoa que de segunda a segunda tem um trabalho extenuante, tem uma condição normalmente precária de subsistência, que na única janela, talvez, que ela no ano seja feliz e saia e beba, fique louca e se ponha para fora as coisas, que ela fique em casa pensando na revolução, lendo Mao Tse Tung, nada contra, né, quiser ler. Quer dizer... Deixa eu te falar, gente, é ópio do povo, então é isso que a gente quer ópio mesmo. A gente quer o ópio, é isso. E normalmente quem diz isso normalmente tem acesso a uma série de coisas e não vive fomentando a revolução. Esse sujeito normalmente claro não está... Não, geralmente é revolução de sofá. Até esses dias eu vi um vídeo, uma entrevista do Orlando Calheiros, eu acho que ele foi cirúrgico. Hoje em dia na internet tem militante para tudo. Agora, quando tem que ir para a rua, tu não encontra essa gente. Quer dizer, a gente chegou num momento que é muito fácil produzir um discurso, mas tá lá lutando pela coisa que o sujeito diz defendendo, não tá. E no carnaval, a comunidade tá na rua. As pessoas se misturam, as classes sociais se misturam. Obviamente, os problemas não vão sumir. Obviamente não, mas é aquela coisa que já o Titãs já ensinou. A gente não quer só comida. A gente quer diversão e arte. A gente quer mais que isso. A vida não é só subsistência. A vida não é só uma campanha contínua em prol de uma revolução que nunca chega. É também isso, pode ser isso também. Mas a vida é mais que isso. A vida é um corpo que deseja. A vida é composta por corpos que querem, que têm vontades, que desejam e que querem ser felizes. E retomando lá o começo da nossa conversa, corpos alegres são corpos potentes. O poder quer o corpo sempre triste. Tem uma última questão que essa não podia deixar de trazer, porque assim, se uma pessoa quer beijar na boca, ou transar, enfim, whatever, ela usa lá, vamos supor que ela use o Tinder, supondo aqui, tá? Ela usa o Tinder, ela tá lá, tal, e troca ideia com a pessoa antes de qualquer coisa, né, com a pessoa do outro lado, antes de se encontrar, não sei o que, não sei o que. Carnaval não tem muito isso, né? Você tá na rua, você tá lá, pá, abraça, beija, todo mundo suado, não sei o que, tal, dá um beijo na boca, não sei o que, não sei o que. Estamos falando de um momento, guarde isso pra você aí, pessoinha que vai sair na rua pra beijar na boca, hein? Não estou te julgando, mas guarde aí pra você. Hoje a gente vive um momento que você não sabe quem você vai beijar, né? Pode estar dando beijo no bolsonarista aí, então. Então fica o questionamento, tá? Se você talvez vai ser um pouquinho mais seletivo em quem você vai beijar na boca ou não. Foda-se. Nesse momento você esquece completamente. Né? O que você acha? Eu acho que às vezes, talvez, pode ser uma boa ferramenta de conversão. Talvez uma relação afetiva, pode ser uma relação sexual, pode ser um bom momento, se não da conversão, de uma certa abertura. Claro, tem níveis, né, assim, não vai sair beijando racista, né, pelo amor de Deus, assim. Mas há também aquele bolsonarista que é bolsonarista porque não consegue exercer seu desejo. É aquele sujeito que é um reprimido, e talvez isso seja a libertação dele também. Mas sempre com critérios, né, gente? Nazista, racista, não dá para beijar, não dá para trocar fluidos corpóreos, pelo amor de Deus, né?
Não, deixa ele continuar com o gozo ressentido dele, de querer que a gente pare de existir no mundo, a diversidade, né? E ter algum critério. O bolsonarista há bolsonaristas recuperáveis. E talvez essa seja uma melhor via do que o discurso. Às vezes é o envolvimento ali que vai abrir uma porta aí, porque isso pelo menos eu defendo. Claro que isso é uma questão de perspectiva, mas eu defendo a partir de Spinoza que a política e outras manifestações humanas, elas são negociadas no nível do afeto, no nível da intensidade do corpo. Então, muitas vezes eu vou achar um verniz intelectual para defender algo que, no fundo, eu sei que me aumenta a potência e eu vou defender aquele troço. Ou que aquilo eu acho que me diminui a potência, eu vou encontrar 1 milhão de desculpas ou vernizes racionais para aquilo. Então, o afeto, eu gosto dessa frase, né? Ela até meio clichê, o afeto é revolucionário, ainda é revolucionário. Então, acho que dá para... Tenham cuidado, mas também não fechem a porta. Às vezes vocês podem ser o agente da transformação desse sujeito. Como última dica, fica aí, mas esse sou eu, vocês podem discordar de mim, tá? Mas, última dica, principalmente você de esquerda, vai sair, vai curtir o carnaval, tal, não sei o quê. Se você vê um fulano, como aconteceu no último final de semana aqui em São Paulo, nós estamos gravando na semana do carnaval, praticamente, que agrediu. O fulano que foi lá, jogou coisas e quis enfiar o dedo na cara do Marcelo Rubens Paiva, por exemplo, que ainda, para piorar, é um homem numa cadeira de rodas. PCD, só piora a situação. Mas, enfim, você vê uma coisa dessa acontecendo? É carnaval, aproveita, tá de corpo suado, não sei o quê, enfia um pouco a mão na cara, tá? Não tem problema, não, dá-lhe uma paulada. Tá tudo certo, tá? Tô falando aqui a real, assuma a responsabilidade pelo que eu tô falando, tá? Ops, tropeçou. Dá-lhe uma paulada, tá tudo bem. É carnaval, é isso aí. Vai que ele deu uma carada na tua mão ou no teu cotovelo, acontece. Ele veio de encontro à minha mão, a cara dele veio direto na minha mão. Putz, que coisa. É isso. Acontece. E isso é uma coisa importante, assim, para quem frequenta, ou que já frequentou, né? Da coisa de conseguir manter também, tu é responsável, em alguma medida, por manter um ambiente seguro para as pessoas, principalmente para as mulheres, principalmente para as pessoas LGBT, que tem eventualmente, sofrem muito mais abuso, né? E eventualmente tem medo de estar nesses espaços, né? Que assim, quando a gente se omite de algo, a gente está colaborando com essa coisa. Não estou dizendo para síndrome de herói, vou sair, o cara tá com uma arma, eu vou sair me atirando na frente. Mas vai ter bastante gente. Se começar a gritar e dizer, olha aqui, ó, abusador aqui, vai ter mais gente que vai comprar contigo. É assim, e eu acho que é da nossa responsabilidade manter o carnaval livre de fascistas, já que é o maior dispositivo antifascista da história da humanidade, o carnaval. É isso aí. Obrigada mais uma vez, Judes, pela sua imensa sabedoria, sapiência e simpatia. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, eu agradeço o convite uma vez mais e vamos ser felizes, né, gente? Sim, ninguém ganha salário para regular a vida dos outros. Assim, pelo amor. Vamos ser felizes. Quer dar, dá. Quer emprestar, empresta. Também se deu, lava, tá novo, faz assim, vai ser feliz um pouco, gente, e para de ser fiscal dos outros, assim, vai viver a vida que a única que a gente tem garantia que vai viver é essa. Acredita que tem algo depois, não sei, é da crença de cada um, mas essa a gente tem certeza que tá aqui. Então vamos aproveitar, o tempo passa, a vida não vai estar aí para sempre, para cada um de nós, né? Então sejam felizes, bom carnaval para todo mundo e muito obrigado pelo convite uma vez mais. Onde é que as pessoas te encontram, né, agora, para te ler, para te ouvir, para te assistir nas redes sociais aí, bicho? Às vezes é bom não me encontrar, mas se quiser me encontrar, @NeedForSpeed, eu tô no Instagram, lá no Tico e Teco chinês, lá, né? Também tô no Blue Sky. No Threads eu tô, mas eu confesso que eu não vejo muito, porque tem um arzinho de Twitter, eu já saí do Twitter e melhorou minha saúde mental muito desde que eu saí de lá. Assim, os ataques, os hates diminuíram pelo menos 85% a 90%, porque aquilo é um chorumão. Também comecei a escrever timidamente no Substack, eu gostava muito de escrever em blog antigamente. Então estou vendo se eu ensaio de novo escrever um pouco mais ali. Mas, sobretudo, Instagram, Blue Sky, o TikTok, é esses que eu tô com @Need4Speed ou Need for Speed,
Quem é mais velho já jogou Need for Speed. É só misturar o filósofo Nietzsche com o For Speed. Eu tô lá e a gente troca ideia. Eu sempre respondo todo mundo, a menos que seja mal educado. Aí eu bloqueio, não quero nem saber, tá? Então, pode me mandar mensagem, indicação. As pessoas às vezes me pedem indicação de livro, de vídeo, eu respondo todo mundo. Sendo minimamente educado, respondo todo mundo. É isso aí. Valeu, minha gente, e bom carnaval. Beijem muito na boca. Isso mesmo. Momentos de Bizila. As suas dicas de filmes, séries, quadrinhos e discos. Bom, as dicas culturais aqui do nosso Momento de Bizila, elas, na verdade, a gente podia simplesmente falar aqui os nossos sambas enredo favoritos, mas enfim, vamos diversificar um pouco, né? A gente estava falando de samba aqui. Desde os tempos mais primórdios. Olha aí. Essa aí quero ver se você vai pegar a referência. Bom, a gente vai começar falando de um filme que a gente assistiu, que esteve lá nos holofotes do Globo de Ouro, mas nas indicações para o Oscar foi solenemente ignorado. Que inclusive nem chegou a ter tradução do título em português aqui no Brasil, pelo que a gente pôde apurar, que acho que nem chegou a passar aqui nos cinemas brasileiros, enfim, que é o The Last Showgirl, a última garota de show, enfim, a última dançarina, na verdade, né? Poderia ser talvez ou as últimas, né? Que no fim das contas acaba não sendo a última. É um filme dirigido pela Gia Coppola, que é neta do Francis Ford Coppola, que aliás no momento que estamos... Não é a filha da Sofia, tá? É filha do irmão da Sofia. Aliás, no momento curioso a gente tá falando nele, porque exatamente no momento que estamos gravando esse podcast, saíram os vencedores, aliás, do Framboesa de Ouro, e ele ganhou o pior diretor, né? Pelo Megalópolis, mas enfim. E é um filme, na verdade, estrelado pela Pamela Anderson. Se você tem a imagem da Pamela Anderson apenas tão somente como sendo ou a Barb Wire, ou principalmente como sendo a salva-vidas do Baywatch, né, do SOS Malibu, como era chamado aqui na Globo, cara, esqueça completamente, assim. Completamente. Ela está absolutamente entregue num papel sensacional. A interpretação dela, inclusive, eu acho que justificava totalmente a indicação ao Globo de Ouro. Ela foi indicada com total justiça, porque ela está num filme que é justamente sobre envelhecer, sobre... talvez seja... Levando em consideração... Quem escuta esse programa deve lembrar que no final do ano passado, quando a gente fez o último programa do ano, o filme sobre o qual nós falamos foi A Substância. E depois a Gabi até falou sobre ele também no nosso Melhores do Ano, lá no nosso especial de Melhores do Ano, e falou inclusive do motivo de não ter gostado. Foi uma decepção do ano. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o The Last Showgirl lida muito melhor com a pressão, né? Exatamente. Assim, acho que são propostas diferentes, óbvio, não, entre claro, os dois claro, filmes. claro. Mas o The Last Showgirl, ele fala sobre mulheres envelhecendo, tá? E a gente nunca... E mulheres envelhecendo e trabalhos acabando. Esse que é incrível, né? Tipo, ela é uma dançarina de Las Vegas e ela foi a abre alas, digamos assim, a abre alas do show por quase 20 anos, quase 30 anos. E a gente tá falando de ninguém menos que Pamela Anderson, que tinha como segurar esse rojão aí, né? E aí acontece que ela vai ficando mais velha, e aí eles trocaram o show vai acabar, não vai ser mais aquelas mulheres, e aí, tipo, sei lá, que vão fazer agora com pirotecnia, com... Vão colocar um circo no lugar, né? Vão colocar um circo, mas o que eu falo? Holografia, agora tem aquelas coisas de holografia, né? Tipo, ou seja, até as pessoas vão ser substituídas, né? E o tipo do show também é outro. Esse show que ela fazia era inspirado no show vaudeville da França. Tinha, né, que é o Moulin Rouge, por exemplo, é o grande expoente desses shows aí, que as vedettes, lembra o nome? Vedette. Nossa, podia ser a última vedette. A última vedette. Exatamente. Minha avó falava vedette.
Né? Do tempo da minha avó era vedete. Então, que essas dançarinas faziam, inspirado no Moulin Rouge e tal. E aí, isso não tem mais apelo hoje em dia, né? Tipo, até as coreografias são outras. Aí ela se submete a uma série de testes para ser dançarina em outros locais. E aí, o cara, ela fala pro cara, ela dança, apresenta o número, o cara fala, ok, obrigada, não é o que a gente tá procurando. Ela fala, o que vocês estão procurando? E aí, o cara fala uma coisa mais acrobática. E mais sexy. Mais sexy. Oi, olha isso. E é exatamente o tipo de coreografia que eu sou da dança também, então posso falar. É o tipo de coreografia que a gente vê hoje em dia, que de passo de clássico de dança, tem muito pouco, tem muita acrobacia que eu não gosto de assistir esses America's Dance, essas coisas tipo que são programas como de voz também, assim, tem de dança, reality shows de dança, por exemplo, eu não gosto talentos, né? De talento, não gosto nem de dança, nem focado em dança, nem focado em canto, porque eu fico com raiva. Porque canto todo mundo emula a Beyoncé ou a Whitney Houston. E dança, todo mundo acha que tá num espetáculo circense. Vira cambalhota no ar e aí cai de espacate. Tipo, dança não é isso, tá? Dança é outra coisa. Né? Que não é só acrobacia. Pode ter acrobacia na dança? Até pode, mas não é só isso. Né? Então, e aí isso vai passando e o filme é poético, extremamente poético. E ele realmente fala, como o Thiago falou, ele fala sobre envelhecer, fala sobre mães, fala sobre, né, mães mais velhas, fala sobre mulheres profissionais que gostam de fazer o que fazem e perdendo esse posto, perdendo a chance de poder exercer a profissão que ela escolheu. Tem a coisa da pressão estética. Exatamente. Ela se comparar com as meninas mais jovens. Ela precisa ser comparada o tempo todo com as meninas de 18 anos. Que não tem base, gente. Ela tem 50 e poucos já. Ela fala lá, eu tenho 57. Né? E não parece, quando ela fala, eu tenho 57. Você fala, caralho. Ela mente idade 3 vezes. Primeiro ela fala que ela tem 36, depois ela fala que ela tem 42. Aí no final ela fala, manda o cara se fuder e fala, vai se fuder também, eu tenho 47 anos. Tipo, e é uma coisa que de embasbacar, porque você nunca imaginaria aquela mulher com 47 anos, que nada mais é que praticamente a minha idade, gente. E eu fiquei bem tocada pelo filme, eu achei muito bonito, muito bem, muito poético. Ele parece, no final das contas, a fotografia é linda, muito, né? Saturada, e ao mesmo tempo parece muito onírica, sabe? Parece que ela tá num sonho, assim, tipo... aí com aquela coisa como é que fala? De focar bem nas protagonistas da cena e atrás tá meio borrado, né? Então é muito bonito isso, eu gostei bastante. E ele é um enredo simples, eles focam exatamente nisso, nela perdendo o emprego porque eles vão acabar com o show e ela vai ter que procurar uma outra coisa pra fazer. E aí, tudo que tá em volta desse plot, né? Tipo, aí você vai descobrindo que ela tem uma filha, aí tem as amigas dela, né? Da própria dança, do próprio corpo de baile, como outras amigas de cassinos em Las Vegas ali, que são as mulheres que servem drinks, as croupiers, né? E tem a Jamie Lee Curtis, que é maravilhosa, que é uma das amigas dela. Que, só a presença da Jamie Lee Curtis é extremamente magnética. Ela é boa em tudo que ela faz, assim... E eu falei pro Thiago, dá pra você imaginar essas personagens, sabe? São personagens não é uma personagem cool de Nova York, yuppie, que sai andando com um copo do Starbucks enquanto faz um gesto pra um táxi em Nova York, tipo Sex and the City. Não é essa personagem americana que a gente tá acostumado, são personagens... na verdade, do deserto americano, imagina, de Nevada, lá do interior dos Estados Unidos, que vivem numa bolha da cidade de Las Vegas, gente, que as pessoas só vão lá pra se entreter, só vão lá pra jogar, às vezes até jogar, até perder tudo que tem, e tipo, é uma cidade que entrega só sonho, né, tipo, só entrega puro entretenimento, não é quase uma cidade de verdade, né, quem teve a oportunidade de ir pra Las Vegas, eu já fui pra Las Vegas, e não parece uma cidade de verdade, parece tudo um cenário, parece uma coisa da Disney, uma cidade cenográfica, né? Ainda mais porque ela é totalmente no meio do deserto. Sim. Então, assim,
E aí dá pra você imaginar aquelas mulheres de meia idade americanas, sabe? Achei um retrato muito específico e bem legal. E bem bonito. E tem uma coisa que eu acho muito legal também, que tem de longe o mais... o melhor, na verdade, ator a sair do WWE, que é o Dave Bautista. Tem o Dave Bautista com mullet, gente. Que mais uma vez prova que é um ótimo ator, para além dos papéis de brucutu e o caralho. Você não, né, você vê ele em outros papéis. A gente já tinha visto ele no Blade Runner 2049, que ele estava super bem e tal. Então, assim, é um ator que de fato está disposto a cumprir outros horizontes aí, interpretativos. Então, The Last Showgirl você consegue encontrar aí já na internet. Se não me engano, dá pra você alugar ele pelo Apple TV, mas você é espertinho aí, você consegue encontrar em outros lugares também. Bom, enfim, aí a gente tem aqui uma série que foi uma grande surpresa, na verdade, pra gente, que é O Dia do Chacal. Você que é fã de cinema clássico, você deve se lembrar deste nome, que é um filme... ali dos anos 60, 70 e tal. 70. Baseado no livro do Frederick Forsyth. E que essa série é uma releitura, né? Tanto do filme quanto do livro. Que ali, originalmente, foi inspirado na tentativa de assassinato do presidente francês Charles de Gaulle, né? Quem interpreta o Chacal, que é esse assassino impiedoso, é o Ed Redmayne. E o Ed Redmayne, na verdade, está super bem no papel. Ele tá... assim, é um cara que a gente está acostumado a ver em papéis talvez mais... Ou em papéis mais dramáticos, ou então em papéis mais doces / cômicos, sei lá, como nos Animais Fantásticos lá do Harry Potter, não sei o quê. Mas aqui ele te pega de surpresa... nos momentos, ele está na verdade dividido entre ser um pai de família, de uma família que simplesmente não sabe desse outro lado dele, dessa profissão dele, né, de assassino de aluguel, e o papel de matador mesmo. E quando ele está nas cenas como matador, ele traz uma intensidade assim que eu acho que eu nunca tinha visto ele num papel. Ele cresce de um jeito interessante de ver. Porque a gente tá acostumado a associar justamente ele a papéis doces. Exato. Né? E até o próprio cara do Animais Fantásticos lá, esqueci o nome dele, do Harry Potter, ele é um cara doce, ele é um cara que, inclusive, a galera fala que ele tá dentro do espectro autista. Exato. E, aqui ele é um assassino frio, calculista, assim... incrível, muito legal, muito legal. Ele surpreende no papel, realmente, ele surpreende. Porque é aquela cara que você olha e fala, putz, não vai dar certo isso daí. E quando você tá vendo e a gente fez um binge watching praticamente, sim, né? Exato. A série é muito boa, muito dinâmica. E aí você não consegue parar de assistir. E eu gostaria de também puxar a sardinha pra minha grande heroína maravilhosa, que é a quem caça ele, né? Que é a do MI6, agente do MI6 que caça o Chacal, que é a Lashana Lynch. Eu adoro a Lashana Lynch, eu acho ela incrível. E pra mim ela tinha que ser um novo James Bond. É verdade. E ela tá excelente, assim, pra variar, no eu não vi nenhum papel da Lashana Lynch ruim. Até hoje. E ela se encaixa bem em filmes de ação, né? Filmes e séries de ação. Ela fez a Mulher Rei também, cara, que ela tá maravilhosa também, junto com a Viola Davis. Ela divide a tela com a Viola e não é ofuscada pela Viola, não deixa nada a dever. O Dia do Chacal tá no Disney Plus. É curtinha, vocês vão... Se vocês forem de fato apanhados pelo primeiro episódio, vai acabar que vocês vão se ver devorando a série. Bom, tem um gibi que a gente leu aqui, que é um gibi nacional, mas que fala sobre uma história real de um grupo de adolescentes holandesas, né, que eram basicamente matadoras de nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E elas eram... É engraçado, né? A gente tem... assim, quando a gente está falando de Segunda Guerra, é natural que a gente pense na Alemanha, na Polônia, enfim, naqueles países, né, que
Mas, cara, o negócio afetou ali basicamente o mundo inteiro, por isso que se chama Segunda Guerra Mundial. E aí a gente está falando especificamente do impacto que isso teve na Holanda, um país que tem um governo que, né, se ajoelhou e se dobrou aos nazistas e tudo mais. Então tem uma coisa de resistência dessas 3 adolescentes, de verdade. Elas eram adolescentes, eram adolescentes, né? Geralmente, elas eram da resistência holandesa. A gente sabe que existiram, assim como também na França, que teve ali uma parte que se rendeu também, que era de Vichy, também houve uma resistência, que é a mais famosa de todas, que é a resistência francesa, que foi muito famosa durante a Segunda Guerra, mas houve uma resistência holandesa também. Né? Então, parte dos resistentes holandeses, por exemplo, abrigaram Anne Frank. Né? Foram parte dos que abrigaram a Anne Frank, a família Frank, né? Do qual só sobrou o pai, no final das contas. Né? Mas 2 famílias se revezaram abrigando os Frank. Né? Então eles eram realmente, a resistência holandesa era bem forte. E essas meninas se juntaram logo à resistência holandesa na adolescência. O gibi se chama As Sereias de Haarlem, né? Ou seja, o Haarlem com 2 As. Né? Haarlem. Que é uma cidade... Não é Haarlem nos Estados Unidos, não, é uma cidade holandesa. E é escrito e desenhado por uma dupla brasileira, ou seja, é escrito pelo Felipe Pan, desenhado e, vou dizer, brilhantemente desenhado, aliás, que os desenhos são deslumbrantes, da Gil Guimarães, que é uma coisa, a pintura toda em preto e branco, mas tem os detalhes do cabelo de uma delas, o cabelo vermelho, que ali se destaca, que, né, ela coloca ali em cores vivas e gritantes, que tem... Inclusive a cor do cabelo dela tem uma importância muito grande ali pra trama também. Mas assim, são 3 personagens que estavam apagadas na história, né? Estamos falando de Hanne Schaft e das irmãs Truss e Fred Oversgyn. Holandês é osso, viu, gente? Holandês é osso, pois é. Mas são 3 personagens que, cara, a gente não conhecia. E eles, quando tiveram acesso a essa história, falaram, caralho, eu quero contar essa história. E aí se debruçaram sobre uma série de... tiveram, obviamente, acesso, né? A ajuda de locais para poder contar essa história e tudo mais, né? Mas se debruçaram em toda a pouca bibliografia e poucos registros que tinham, de fato, sobre elas para contar uma puta de uma história, assim. Então, As Sereias de Haarlem, que é um gibi da editora Nemo, né? Então, puta dica aí também. E para completar, aqui vou aproveitar o carnaval para falar do mais novo disco do Baiana System. Baiana System, este coletivo musical, né? Liderado aí pelo Russo Passapusso. Eu sempre me confundo o nome dele, que eu sempre vou falar russo, falo russo no final, né? Mas enfim, que é um cara brilhante, cercado de pessoas brilhantes também. O disco se chama O Mundo dá Voltas. Se você não conhece o Baiana System, tá perdendo a chance, assim. Ao mesmo tempo que é uma sonoridade muito moderna, é uma sonoridade que não deixa nunca a tradição brasileira para trás. Obviamente, eles, como o nome já diz, né, Baiana System, eles têm uma coisa muito forte com a Bahia, principalmente com o som do axé, do afoxé e tudo mais, mas nesse disco em particular eles até expandem um pouco a área de atuação deles para falar um pouco de América Central, por exemplo, dão uma subida ali, falam, né, sobre uma coisa mais talvez de quase reggae, né, ou seja, eles vão subindo ali, e também, óbvio, trazem um pouco mais fortemente assim as raízes africanas e tal. Mas o curioso é que é um disco que, apesar talvez de não ser tão dançante quanto os outros deles, ainda assim é um disco muito vibrante, né? Ou seja, é um disco que tem, cada música tem muita força e tem uma cacetada de participações especiais. Tem Seu Jorge, tem Gilberto Gil, tem Anitta, tem Pitty, assim, muita gente diferente em muitas participações diferentes. É um disco
lindíssimo, assim, um dos melhores lançamentos nacionais do ano, por mais que a gente já esteja só em fevereiro, mas ainda assim, cara, guarda no coração que é um disco incrível. O Mundo dá Voltas, do Baiana System, já tá aí em todas as plataformas. E você, muito obrigado por ouvir mais este episódio de Imagina Se Pega no Olho. Lembrando sempre que esse podcast está disponível em tudo que é plataforma. Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts. É só escolher acessando o endereço www.imaginasepeganoolho.com.br ou então o link da nossa bio lá no Instagram. E se você quiser ficar por dentro das nossas atualizações, basta nos procurar nas redes sociais. Estamos no Instagram, como Imagina Se Pega no Olho, e também no Threads e no Blue Sky. Mas nestes dois como Gibzilla, reunindo tudo que é da família de conteúdos Imagina. Tem também um canal no WhatsApp, para você não perder nenhuma novidade dos conteúdos que nós produzimos, sem depender dos algoritmos das redes sociais. O endereço também está no nosso link da bio. Não esquece que temos nosso canal do YouTube, hein? Já dá para ouvir todos os episódios e ainda ver alguns vídeos mais longos que a gente tem arriscado a fazer sobre gibis, discos e demais nerdices. Procura por Imagina Se Pega no Olho, se inscreve, dá like, comenta, compartilha e clica no sininho para não perder nenhuma atualização. E a gente tem também o nosso podcast filhote, que é o Imagina Se Pega no Ouvido, um talk show com quem vive de música a respeito das suas paixões musicais. E que está entrando numa nova temporada. Então assim, é só procurar na sua plataforma de áudio favorita a imagem do nosso olhinho, só que com 2 orelhinhas. Para quem gosta de cultura pop, também estamos no gibzilla.com.br, escrevendo semanalmente sobre filmes, séries, músicas, quadrinhos, o pacotão completo. E por último, se você tiver interesse em ajudar esse casal de produtores de conteúdo, considere mandar um pix de qualquer valor para gibzilla@gmail.com. Vai ser uma ajuda e tanto para quem rala fazendo um trabalho 100% independente. Era isso. Valeu demais pelo seu apoio e até o próximo episódio.